Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um MotoCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre o universo da lubrificação. E pela primeira vez, temos um convidado repetido, Thiago Dota, seja muito bem-vindo mais uma vez. Novamente, Danilo Silva, que é engenheiro de aplicações da Motul, vai nos dar todo o suporte técnico. Estamos novamente aqui na oficina da Casa Motul, mas hoje o Thiago, que já esteve anteriormente no episódio 2, falando justamente sobre o lado de gestão, de empreendedorismo, na hora de você montar a sua oficina, gerir a sua oficina. Agora a gente vai falar da parte técnica, onde ele começou, né? A parte que, digamos assim, alçou a esse patamar aí de gestão na parte de câmbios, né? A Medcar é uma oficina muito especializada, não só em câmbios, mas em câmbio automático, que é um fenômeno no mercado brasileiro. Aí se a gente pegar, né, Danilo, nos últimos, 20, 30 anos, vou pegar aquela medição menos científica que existe. Quando eu era criança não existia câmbio automático no Brasil. Hoje tá por tudo, né? Você tem mais ou menos alguns números aí pra galera ter uma ideia? Nós tivemos uma crescente muito grande nos últimos 5 anos, né? Até que o ano passado foi registrado 57% dos carros novos que foram vendidos no Brasil equipados com transmissão automática. E a galera acredita isso, principalmente o pessoal cansou de ficar brincando de embreagem no trânsito? A transmissão automática ela traz um conforto, além de trazer também, né, segurança, né? Você está numa condução do carro sem necessidade de tirar as mãos do volante, né? Então, todo mundo que... Eu sempre falo, né? Cuidado com a transmissão automática, porque depois que você usa aí, principalmente aqui em São Paulo, sim, você não quer mais pisar na embreagem, não. É que nem a moto, né, Danilo? Depois que anda de moto aqui em São Paulo é difícil. É um caminho sem volta, né? Mas você falou um outro número muito interessante aí de mercado de transmissão automática. Se a gente voltar um pouquinho, o Thiago já citou a recente, né, como que está o mercado, mas em 2006, menos de 10% dos carros 0 km vinha com transmissão automática ou automatizada. Então, de 100 carros, 90 era câmbio manual. E hoje isso inverteu, não 100%, mas você já tem uma participação muito maior de transmissões automáticas, né? Em alguns segmentos, né? Se a gente tirar os segmentos de entrada, que aqui no Brasil é muito drivado por locadora, frotista, tudo mais, digamos assim, o carro que a pessoa física está comprando, na verdade, esse número deve ser 70%, 80% nos carros novos e nos segmentos mais premium é 100%. Né? A marca premium hoje, câmbio manual só sob encomenda em alguns modelos. Sim. Né? E também alguns, né, por exemplo, a Chevrolet, né, a GM, que é muito forte no Brasil nos carros populares, já anunciou que o ano que vem não tem câmbio manual. Mas para o Onix manual já era. Já era. O que, por um lado, é muito bacana, até para o seu negócio, né? Mas a gente está vendo, é um fenômeno muito recente, né? Então a cultura de manutenção, de oficina, né? Aquele cara que está na estrada aí há 30, 40 anos e não se atualizou, deve existir muitos mitos, né, em relação à manutenção do câmbio automático. Sim, infelizmente, algumas montadoras, preste atenção, montadora é diferente de fabricante. Então, algumas montadoras de veículos não pregam a troca do fluido, a troca do óleo do câmbio automático, né? Que é hoje a manutenção preventiva mais importante para a transmissão. E aí muitos técnicos e muitos proprietários acabam achando que isso é uma verdade e se aplicam em todos os carros. E é aí que vem o prejuízo, né? Então, hoje o reparo mínimo de um câmbio automático, a partir do momento que tem que abrir essa transmissão, é a partir de R$10 mil. Sim, sim. Eu já fiz reparos aí que chegou em mais de 100 mil. Sim. Recentemente fizemos uma F-150 Shelby. Um carro que está preparado pela Shelby, com mais de 1.000 cavalos, uma transmissão de 10 velocidades, mas que passou de R$90 mil o reparo. Sim. Mas a origem dessa falha, você acredita a não lubrificação, a não troca do óleo? Perfeitamente. E por que existe esse lado aí é por uma questão de, quase como se fosse, no caso do telefone aqui, que o fabricante não quer que mexa, é isso? Você tem essa vertente, está mudando, mas ainda está muito pequena essa mudança, né? A Honda está recomendando trocar o óleo a cada 40 mil quilômetros, está na manutenção programada dela essa troca a cada 40 mil quilômetros, mas ainda está começando esse movimento. Olhando da perspectiva do lubrificante, como uma empresa de lubrificantes, 80% das falhas em transmissão começa com fluido degradado. O fluido envelhece e aí, depois desse envelhecimento, você começa a ter defeitos mecânicos. E uma vez que você tem o defeito mecânico, aí tem que levar para um especialista que vai fazer a reparação mecânica, né?
E aí o prejuízo vai ser grande. Como sempre, né? A manutenção preventiva sempre evita o prejuízo grande lá adiante. Agora, nesse cenário, Thiago, que a gente está falando dessa penetração aí de 60% no mercado, a gente tem muitos tipos diferentes, né? A gente tem vamos chamar assim, o câmbio automático clássico, selado ali, conversor de torque. A gente tem o câmbio automatizado, a gente tem a transmissão CVT. O que muda aí na manutenção desses diferentes tipos? Hoje a gente tem, né, diversas engenharias, né? Vamos pegar o DSG, por exemplo, né? Uma transmissão bastante comum já no mercado brasileiro. Começou lá na Porsche, só que na Porsche nós chamamos de PDK, né? Uhum. PDK, na Audi de S-Tronic, cada um faz o seu nomezinho. Exatamente. Né? Então são apelidos, né, dado a um conceito, né? Então transmissões DSG, CVT, automatizada, automática, né? São conceitos de funcionamento diferentes. E dentro desse conceito, né, muda-se toda a estrutura de funcionamento. Então muda fluido, muda a cultura de manutenção. Por exemplo, existem transmissões DSG que tem 2 fluidos. Já existem transmissões DSG com 3 filtros. Sim. Recentemente nós fizemos, né, alguns carros aí mais novos com 3 filtros. Então o cliente tem que entender que é uma manutenção diferente daquela troca de óleo comum. Chega no carro, ergue no elevador, troca o óleo, 30 minutos está liberado. Não. Sim. Agora vai exigir, primeiro, uma competência técnica muito grande, produtos especificados para essa manutenção, né? E, claro, né, um tempo de espera aí razoável de 1 a 2 dias para fazer essa manutenção. E tem que ter uma conversa franca do próprio mecânico com o dono do carro. Você citou ali alguns tipos de construção mecânica e para o dono do veículo, muitas vezes você tem 2 tipos na cabeça dele. Transmissão manual, quando o dono do carro troca de marcha, e transmissão automática, que é quando ele não troca. E, na verdade, você tem diversas construções mecânicas e, do ponto de vista de lubrificante, é completamente distinto a solicitação que é feita para o lubrificante. Uma transmissão automática que você tem que ter uma grande resistência à oxidação, temperatura, você tem que ter coeficiente de atrito controlado. Quando você olha numa transmissão manual, aquela mais simples que eu acho que todo mundo, você também deve ter aprendido a dirigir um carro manual lá. Espero que todo mundo continue aprendendo a dirigir um carro manual, né, galera? Vamos virar Estados Unidos aí que o pessoal te chama, tira o carro aqui para que não tem ninguém que consegue dirigir um manual. A lubrificação ali, você tem que ter uma carga aditiva extrema pressão em grande quantidade para justamente resistir a esse torque entre engrenagens. Você tem uma lubrificação muito mais simples em quesito complexidade de sistema. Você fala em torno de 2 litros, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo de transmissão manual. Uma transmissão automática, facilmente, um pouco mais robusta, a gente passa às vezes de 10 litros. Trocador de calor, radiador de óleo. Você tem um sistema bem mais complexo de lubrificação. Por isso que é tão importante você fazer a manutenção preventiva, né? E o caso das transmissões de dupla embreagem aí, que a gente até... foram algumas tentativas não muito bem sucedidas aí no mercado brasileiro, mas de transmissões que trabalhavam a seco. O que significa esse a seco? Porque não significa que não tem óleo, né? Na verdade, existe 2 conceitos para transmissão DSG, né, de dupla embreagem. A com embreagem úmida e a de embreagem seca. Então, o que muda é a composição do disco de embreagem e não necessariamente da transmissão, né? A parte de engrenagens, rolamentos e tudo mais, todos precisam de um lubrificante, né? Sim, onde você tem metal fazendo atrito com metal, você vai precisar de lubrificante, não existe milagre. Perfeito. E aí eu imagino que até a quilometragem, o intervalo, né, de manutenção desses diferentes tipos de transmissão automática, vamos colocar, apesar de, como o Danilo frisou aqui, não é a mesma coisa, né? Mas vamos chamar aí transmissão automática, todas as transmissões em que não tem um braço humano mexendo ali, são... intervalos diferentes, né? E imagino que produtos diferentes também. E é importante lembrar o seguinte, aí a gente entra num assunto bastante polêmico. A montadora do veículo não é a fabricante da transmissão. Então, por exemplo, a ZF fornece a transmissão para a BMW, né? A BMW passa lá uma quilometragem de troca de fluido ou muitas vezes nem passa para substituir. Não existe nenhuma recomendação. Só que se você for pegar na origem, a própria ZF tem lá a recomendação... inclusive em 2 situações, uso normal e uso severo. Então, onde você tem trânsito urbano, por exemplo, é considerado uso severo.
Então, no Brasil, eu acredito que 90 e alguma coisa. 99,9%, né? Então, o uso severo, ele cai aí drasticamente esse período de troca, né? Então, vamos considerar que uma média hoje no mercado é de 30 a 60 mil quilômetros, né? Essa é uma média, assim, saudável para a transmissão. Por que eu falo de 30 a 60? Porque também vai depender da utilização. Eu uso meu carro, por exemplo, esses 60 mil quilômetros num uso misto. Então, 30 mil quilômetros trânsito urbano e 30 mil quilômetros viajando. Quando eu estou numa velocidade de cruzeiro, né, que a gente usa esse termo, eu estou andando com o carro 1.000 quilômetros numa média de 100 km por hora. Então, eu não tenho um desgaste da transmissão, eu não tenho excesso de temperatura, eu não tenho trocas de marchas demasiada na transmissão. Então, naturalmente, a exigência do fluido é menor. Diferente de um taxista em São Paulo ou de um Uber em São Paulo, né? Que é um trânsito intenso, 12 a 14 horas por dia, dentro de uma temperatura e de uma umidade do ar, né? Que acaba, de certa forma, degradando esse fluido, né? Numa velocidade muito maior. Então, a gente tem que entender esse conceito. E aí a gente entra na polêmica, que é o quê? No meu manual fala para não trocar. E aí você vai na oficina, o mecânico quer trocar o óleo, né? E aí fica essa discussão. Sim. E eu resolvo ela de forma muito simples. Eu chamo o cliente para conhecer o meu laboratório de transmissões. Aí eu falo, você está vendo essa transmissão toda desmontada? Porque uma transmissão automática hoje é em torno de 800 a 900 peças. Nossa. Então eu mostro para ele uma transmissão desmontada e explico para ele, ó, esse aqui está no manual para não trocar o óleo também. Sim, sim. E poderia ter sido evitado esse problema se tivesse feito a troca do fluido. E um cálculo também que eu chamo a atenção do público aí para pegar a calculadora e mostrar para o cliente é qual é a quilometragem que eu... Né, vamos lá, eu estou investindo R$2.000, por exemplo, numa troca de fluido. Qual é a quilometragem que eu vou utilizar esse carro com esses R$2.000 de investimento? Se você fizer a comparação do que é investido na troca de óleo do motor, óleo e filtros, e do que é feito na transmissão, óleo e filtros, você vai perceber que é bem mais barata a transmissão do que o motor. Sim. Não, e a gente já falou até em outros episódios, né? A troca de óleo, ela é a manutenção mais barata que existe versus o custo-benefício, né? Vale para o motor, vale para o câmbio. E tem aquela relação, né? Roda até quebrar. A grande verdade entre especialista em fluido e especialista em transmissão esse até quebrar, ele é muito mais duradouro, esse tempo que vai durar a transmissão, se você faz a manutenção preventiva, que acaba ficando mais barato. Até do que a troca de óleo de motor muitas vezes, né? E assim, né? A gente tem que entender o seguinte. Eu, por exemplo, faço uma transmissão automática com garantia de 1 ano, né? Só dou garantia se seguir a recomendação de troca dentro do período que nós vamos estabelecer em contrato, inclusive. O que o cliente tem que entender? Não existe óleo vitalício, igual muitos manuais especificam, né? Esse óleo é vitalício, né? Isso aí, na verdade, é a política do consumo, né? A gente sabe, você vem da engenharia, você sabe, né? A obsolescência programada, né? Sim. Então... A montadora está partindo do princípio que o cara vai trocar esse carro antes de precisar fazer isso, né? Numa rotina europeia, em outra realidade. E existe, né, uma contabilidade aí de quantos carros vai me trazer um retorno, né, dentro da concessionária enquanto o carro está na garantia. Saiu da garantia, eles não estão preocupados. Sim, sim. Né? Então, a transmissão automática hoje entra nesse assunto polêmico justamente por isso, porque a montadora fala uma coisa, o fabricante fala outra e o mecânico fala outra. E a gente tem uma cultura ainda recente no Brasil, né, desse tipo de transmissão. Inclusive, a gente falou no segundo episódio, né, sobre gestão de oficina e tudo mais, sobre como é difícil trazer, recrutar e treinar profissionais. Eu imagino, você falou, uma transmissão automática que tem 900 peças hoje em dia. Um negócio que a gente sabe que 20 anos, 15 anos atrás no mercado brasileiro era irrisório. Como é que você encontra esses profissionais e qual é o nível de treinamento que é preciso ter para poder abrir uma transmissão dessa? Eu ensino sempre para os meus alunos e mentorados que quando você tem um problema, o foco é pensar na solução. Eu criei um programa digital de formação em transmissão automática. O primeiro chamava 12 em 1. Eram 12 módulos de transmissões, onde abordava o DSG, o CVT, o automático, sabe? Criando aquele nível de conhecimento. E sabe por que eu criei esse programa? Porque eu precisava sair da minha oficina e eu não conseguia. Eu era o escravo da minha própria empresa. Sim. Você pensa, o dono da empresa dentro do laboratório montando câmbio automático. E quem que administrava o negócio? Sim.
Imagina o seguinte, o navio tá indo e cadê o capitão? Tá lá na casa de máquinas ajudando os mecânicos. Sim. Esse era o Thiago há 10 anos atrás. Então eu criei um programa para formar a minha própria equipe. E esse programa tomou uma dimensão tão grande que está hoje em 14 países, com mais de 5 mil alunos. Né? Então, inclusive, nós somos premiados na Hotmart já, diversos prêmios, né? Porque eu levei um programa de formação em transmissão. Hoje ele chama 22 em 1, porque eu peguei as 22 transmissões mais problemáticas do mercado e eu montei um treinamento detalhado em cima dos problemas crônicos, como desmonta, como que monta, todo o processo. Criamos um material didático e manuais e trocas de experiências. Criamos grupo de suporte. Então, eu criei uma infraestrutura de treinamentos para poder formar esses profissionais em transmissões automáticas. E também, além da questão de, claro, para você abrir uma transmissão automática, você tem que ter o curso, você tem que ter uma capacitação muito grande naquela transmissão. Mas mesmo as trocas de óleo, a gente sempre traz à tona a troca de óleo, porque tem muito mercado da loja de troca de óleo, né? A manutenção preventiva, com um curso de lubrificação, com um apoio, procurando a literatura de procedimento de nível, seguindo um procedimento, uma troca de óleo tem condição de fazer esse serviço preventivo. Evidentemente, não é negócio para todo mundo, cada um sabe da sua estrutura, não é negócio para todo mundo abrir uma transmissão, mas fazer o serviço preventivo com alguns cursos é totalmente possível. Claro, cursos e procedimento, né, Thiago? Eu tenho diversos alunos que têm lá, né, uma loja especializada em troca de fluidos, né? E eles se adaptaram muito bem ao mercado de transmissão. Claro, com treinamento, com suporte, com POP, né? Uhum. Procedimento operacional padrão, né? Uma estrutura também de acesso à informação técnica, né? Então, eles se adequaram ao mercado das transmissões dentro da preventiva, que é a troca do fluido. Sim. Né? A partir do momento que eles percebem uma anomalia na transmissão e que, né, é exigido aí uma intervenção maior no câmbio, e aí eles terceirizam ou indicam oficinas especializadas no segmento. Né? E na realidade do mercado brasileiro, você percebe assim que tipo de erro do próprio usuário, né? Por exemplo, uma coisa clássica, a galera tem dúvidas como faz para empurrar um carro automático, não dá para pegar no tranco, tudo mais. Essa falta de conhecimento dos próprios usuários acaba gerando avarias aí que em mercados como os Estados Unidos, que todo mundo está acostumado, talvez não aconteçam com essa frequência. É bastante comum a gente ter um problema assim, ó, que é corriqueiro. Primeiro, não saber utilizar a alavanca. A alavanca seletora de marchas, ela possui alguns recursos que evita a quebra da transmissão. Quer um exemplo? A S10. Vamos pegar a S10 aí 2014 em diante, né? Até 2023. É uma transmissão, 2022, né? É uma transmissão 6L50. Então ela é uma 6 marcha longitudinal com 50 kg de torque, ok? Essa transmissão, ela tem uma estratégia. Se todo mundo ilustrar na cabeça aí, vai lembrar lá, Park, R, Neutro e Drive, né? Em inglês fala Prindle, né? É isso. Então eu tenho as 4 posições e logo ao lado do Drive eu tenho um sinal de mais e menos, né? Que é onde você tem a seleção manual das marchas. A S10 tem uma estratégia. Quando você precisa fazer força com ela, por exemplo, vou puxar um barco, vou sair num aclive muito acentuado, ou estou com uma carga muito alta na caçamba, enfim, eu preciso exigir um pouco mais do veículo. Numa fazenda, né? Numa estrada irregular, atolou o carro, caminhoneta é para uso severo, né? O que você tem que fazer? Puxar no drive, jogar no modo manual e dar um sinal de menos. Que aí ela engata uma primeira. Quando você está em drive, ela engata um conjunto de embreagem e aciona um conjunto chamado roda livre. E é uma roda livre mesmo, igual catraca de bicicleta. Uhum. Para um lado gira livre, para o outro ela trava. Essa catraca é usada em drive para permitir conforto no carro. Quando você seleciona o modo manual e dá o sinalzinho de menos, ela coloca um freio junto com a roda livre. Ou seja, ela adiciona um conjunto a mais, é chamado freio de baixo e ré. O freio de baixo e ré vai tirar o esforço da roda livre. Sim. E aí o que vai acontecer? Você tem uma durabilidade maior na transmissão. Sim. Te pergunto. Quem sabe quem usa isso? Quem sabe utilizar esse recurso? Aí outra pergunta que eu já vou entrar com a resposta. Qual é o maior problema no câmbio da S10? A quebra da roda livre. Sim. Então, Por causa disso. porque os usuários não sabem conduzir.
Então, na alavanca seletora, existem vários recursos, né? Tem vários modelos, né? Tem aquele modelo que tem o 3, o 2, o 1, tem aquele modelo que tem o L, né? De low, né? Então, é muito importante o usuário entender quais são os recursos que a transmissão automática disponibiliza para ele. Sim. Lembrando que essa informação que eu estou passando aqui está lá no manual, no porta-luva da S10. Essa questão da cultura ser bastante recente, né? Eu acho que o carro atual do meu pai foi o primeiro carro automático dele, né? E no começo ele deixava a mão ali, né? Pai, não precisa, pode tirar a mão daí que você não vai usar essa mão para cambiar nunca, né? Isso também gera desgaste, né? Na transmissão automática a gente não tem esse problema, né? O que não pode, na verdade, é você ficar movimentando ela com o carro em movimento, né? Porque dependendo aí da velocidade, né? Você pode ter aí um problema hidráulico na transmissão. Os carros modernos, a alavanca seletora já não tem ligação mecânica com a transmissão. Sim. Então, esse sistema eletrônico, né, ele evita qualquer uso incorreto, né? Eu posso estar a 200 km por hora, engatar ré, que não vai acontecer nada, Sim. né? Então, não vai entrar, né? Mas vai depender do ano do carro. Se eu pegar lá uma Mercedes 76 automática, é perigoso. Se eu tiver a 100 por hora, engatar ré, ela engata. Sim. É melhor não arriscar, não deixar a criança ali do lado para mexer na alavanca. O próprio Prindle, né, que isso foi uma homologação do governo nos Estados Unidos, que eles transformaram numa palavra, né? O americano gosta de facilitar tudo para... Então é PRNDL, né? Isso foi transformado em obrigatória essa arquitetura pelo governo lá nos anos 50, porque no começo cada montador fazia como queria. E aí eram muitos casos do cara... essa arquitetura foi feita para evitar que você confundisse o drive com a ré. Colocar bastante coisa entre um e outro, né? Para evitar a pessoa achar que se o drive e a ré são juntos, né? Colocava um, achava que colocava o outro, e aí aconteciam acidentes desagradáveis. Uma dúvida que eu tenho... A gente pegou essa fotografia aí de 15 anos atrás, menos de 10% do mercado, quando as coisas entraram aqui, muito câmbio de 4 marchas, que hoje praticamente não existe mais. Hoje a carne de vaca aí do nosso mercado seria os 6 marchas. Isso muda muito na questão tanto da manutenção quanto do desgaste. Por um lado, o câmbio de 6 marchas troca muito mais vezes, mas por outro, me parece que estressa menos na questão de giro, né? O que é o ganho e a perda aí? A estratégia da montadora, né, em aplicar transmissões de mais velocidade é o quê? É trabalhar no motor uma eficiência energética, né? Então, você consegue reduzir emissão de poluentes e melhorar o consumo de combustível quando você tem uma transmissão estrategicamente planejada, projetada para essa situação, né? Então, por exemplo, um carro start-stop, a transmissão é totalmente diferente. Ela tem recursos ali diferentes de um carro que não tem o sistema start-stop, que é aquele sistema que para no semáforo e desliga o motor. Tirou o pé do freio, ele liga automaticamente, né? Então, existe sim, né, uma diferença, né, no projeto. Agora, em relação a desgaste, né, dela ser uma 4 velocidades, 6 ou 8, a gente tem assim, uma percepção que depende muito do projeto. Por exemplo, eu tenho transmissões de 8 velocidades muito boas. Eu, inclusive, tenho um carro com 8 velocidades que já passou de 180 mil quilômetros. Esse câmbio da ZF de 8 marchas está em praticamente Exatamente. 70% do que vem da Europa hoje. Só que é um carro que eu já tenho ele há 3 anos, mais ou menos, 4 anos já. Desde 60 mil quilômetros. Eu viajo muito com ele, então eu troco o fluido dele de 60 em 60. Porque eu viajo muito, né? Então já foi 3 trocas de fluidos da transmissão. Sim. Não tenho nenhum problema com essa transmissão. Mas existe transmissões de 8 velocidades que sim tem problemas, né? Então eu vejo assim, depende do projeto, depende da aplicação, depende da utilização, né? Não necessariamente que o fator 4 ou 8 velocidades vai aumentar ou reduzir a vida útil. Isso aí depende do projeto. Resumindo, tem 4 marchas muito bom e tem 4 marchas com problema. Sim, e 6, e 8, e 10, e por aí vai. E falando aqui na área de fluidos também, né? A gente tem que tentar tirar ao máximo essa cultura de qual que é o óleo para o câmbio de 6 marchas, de 8 marchas. Depende qual que é o câmbio que a gente está falando. Perfeito. A gente está falando de um câmbio ZF, a gente está falando de outra marca. Resumindo, põe Dextron 6, né? É o que o mercado usa. Essa é uma dúvida bem comum. Explicando aqui para todo mundo, né? O mercado tem a cultura muito grande de pensar na norma Dexon, que é uma norma GM, tá, pessoal? Então, assim, o Thiago traz essa brincadeira justamente porque quando a gente fala em câmbio Aisin, a gente vai olhar a norma de quem? Da fabricante Aisin. E, eventualmente, da montadora, de quem usou esse câmbio ali no seu veículo. Se a gente falar de um ZF, quem que vai criar uma especificação? Quem que vai ter uma especificação para isso aí?
a ZF. Então a gente vai falar de uma Lifeguard 5 para um câmbio de 5 marchas, Lifeguard 6 para um câmbio de 6 marchas, Lifeguard 8, Lifeguard 9, dependendo da quantidade de marchas. Mas não é a norma Dexon, norma, sei lá, Aisin, que vai servir para todos os câmbios. Cada câmbio tem a sua especificação e deve ser seguida a especificação do fabricante. O mercado tem que perder um pouco essa cultura de que Dexon 6 é o que serve para tudo, porque isso pode gerar um defeito bem grande, certo, Thiago? E outro ponto também que a gente precisa observar, né? Eu pego lá um ATF6 da Motul, por exemplo. Ele tem lá uma aprovação Lifeguard 6, que eu aplico na 6HP26 da X5 ou da X6, né? 6HP28X, né? Essa norma, ela está especificada na ficha técnica do produto. Então é muito simples resolver esse problema. Eu vou pegar qual é a norma do fabricante da transmissão e vou buscar na ficha técnica desse produto, e esse produto vai me garantir que eu estou aplicando corretamente, né? O pessoal ainda leva em consideração como se fosse motor viscosidade. Põe um 10W40, põe um 5W30, né? Mas eles esquecem do pacote de aditivos que são necessários, né, para essa transmissão, né, ter um funcionamento correto. E aí a gente vê um grande erro. Eu brinco nos meus treinamentos que se eu abrisse um escritório de advocacia para processar oficinas, eu ia ficar milionário em um mês. Não dá ideia. Você sabe por quê? Porque a gente pega a maioria das oficinas trocando fluido da forma errada, querendo vender o mais barato para o cliente e não o que é o recomendado. Dextron a gente sabe que é um fluido mediano. Não é o top do mercado, não é o pior, mas é um fluido mediano para a norma Dextron. É o fluido para atender o câmbio GM. Então, a GM desenvolveu para o câmbio dela essa especificação. Se eu pegar um fluido, né, que é aplicado numa transmissão ZF e lá numa transmissão GM, são fluidos totalmente diferentes, né? Aí o pessoal pega o Dextron 6, que é mais barato, e coloca no lugar da norma Lifeguard 6, no lugar do ATF 6, né? E aí tenta competir no mercado com preço. Então deixa eu dar um alerta já para os clientes. Procura preço que provavelmente você vai entrar numa enrascada. Os mecânicos, começa a focar só no preço que provavelmente você vai encontrar diversos problemas. Gente, eu sempre brinco, esquece preço, foca na parte técnica. Você imagina um médico, vamos fazer uma cirurgia mais barata no teu coração para ver se resolve. Se não resolver, nós fazemos uma cirurgia mais cara. Sim. Existe essa possibilidade na medicina? Não. Por que nos carros existe? Porque todo mundo está olhando só para preço. Sim. Esquece preço, faz o que é certo, que eu garanto para vocês. Vocês vão economizar dinheiro. Resumo da ópera, né? Transmissão automática é não só um assunto complexo, é literalmente uma peça muito complexa, um conjunto imenso de peças muito complexo e que ainda tem uma cultura bastante recente no Brasil. Então, a recomendação que eu estou fazendo aqui, depois de ouvir tudo que o Thiago falou, é tenha uma oficina de confiança, né? Encontre um especialista credenciado próximo, né, da sua necessidade e consulte com ele, né? Porque realmente existe um preparo técnico muito grande por trás para lidar com esse assunto com a autoridade. Né? Com certeza. Sim. E o mecânico também é sempre interessante buscar ali a formação no quesito transmissão, procedimento de nível, para fazer um serviço adequado, sempre seguindo procedimento, especificação. E outra dica, Cássio, a gente também sempre fala, o aplicativo da Motul, nós fazemos o cruzamento entre o que é a especificação que o fabricante pede e o nosso produto que atende, para sempre tomar cuidado, porque às vezes o aplicativo é aberto para todo mundo, né? Mas toma cuidado na hora de olhar o ATF6 e querer substituir o ATF6 por um produto distinto. Nós fizemos esse cruzamento de informação visando o nosso produto. Legal demais. Obrigado, Danilo. Thiago, para a galera encontrar aí você, não só na questão de câmbio, né, que a gente falou hoje, mas também na parte de gestão que a gente falou no episódio passado, como é que a galera te encontra aí na internet? Thiago com TH. .dota com 2 T's. Vocês vão me encontrar na internet. A nossa oficina é Mecânica Medcar em Cascavel. Então é oficina, centro de treinamento e tem muito conteúdo lá pra galera. Muito recomendado. Obrigado a você por ter assistido mais um episódio aqui do nosso MotulCast. Siga @MotulBR para saber das novidades aí dos próximos episódios. Assista os anteriores que também estão legais demais. Cola lá também em motulexpert.com.br, o blog da galera técnica aqui, caras como o Danilo estão preenchendo sempre com muita informação, muita dica. E semana que vem a gente tem encontro marcado em mais um MotulCast, em mais um ponto aqui da Casa Motul. Valeu demais!
você pegar os Estados Unidos, você vai numa concessionária nos Estados Unidos, que você pode comprar um motor de 1.000 cavalos, lógico que o mercado lá é diferente. Os outros mercados estão procurando oferecer mais acessórios. Então, você pega no Brasil, algumas marcas específicas estão se dedicando a desenvolver acessórios, porque os caras não querem mais vender acessórios tipo tapete de borracha, calha e kit de adesivo. Os caras sabem que eles têm um mercado gigante, que o brasileiro é apaixonado por carro